Tem dias em que tudo parece normal por fora, mas por dentro, alguma coisa está desmoronando. E você nem sabe explicar. É como se existisse um ruído interno, uma sensação silenciosa de que algo não está certo. Você cumpre suas obrigações, dá bom dia, posta fotos, ri quando precisa, mas no fundo se sente esvaziado, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, como se, sem perceber, tivesse se afastado de si mesmo. E quando ninguém vê, você se pergunta: o que aconteceu comigo? Em que momento eu me perdi? Mas não encontra a resposta. Só um eco, uma ausência, uma dor silenciosa que você aprendeu a chamar de normal. Mas não é. Isso é o que acontece quando a gente tenta ser quem esperam, e não quem somos. Essa confusão que você sente, essa sensação de inadequação, esse peso no peito que não vai embora, muitas vezes não é tristeza, não é ansiedade, não é cansaço, é autoabandono. Você se largou para agradar, você se moldou para caber, você se calou para não incomodar, e aos poucos foi se distanciando de quem era. Foi tentando se encaixar em padrões, grupos, relacionamentos, promessas, tentando conquistar a aceitação que não teve quando mais precisava. Só que toda vez que você diz sim para os outros e não para a sua verdade, um pedaço seu morre. Um pedaço que te fazia único, que te conectava com a tua essência. Carl Jung dizia: a maior tragédia do ser humano é viver uma vida que não é sua. E é isso que está acontecendo com você. Sem perceber, você virou personagem de um roteiro que escreveram para você. Sabe por que você está exausto? Porque você está lutando para sustentar uma versão de si que não é real. Está se cobrando felicidade onde só existe sobrevivência. Está esperando que a validação dos outros conserte algo que quebrou lá atrás. Na infância, talvez. Quando você começou a acreditar que precisava fazer mais, ser mais, agradar mais para ser visto. Só que isso criou um vício emocional, um ciclo de autoanulação. Você se acostumou a merecer amor, não a recebê-lo. E agora tudo o que você faz carrega essa fome. Você não quer sucesso, quer ser aceito. Você não quer aplausos, quer ser amado. Mas não entendeu ainda que o vazio que você sente não é por falta de conquista, é por ausência de si mesmo. Nietzsche dizia que o ser humano precisa aprender a se tornar quem ele é. Mas isso dói porque exige que você desmonte todas as versões falsas que criou para sobreviver. Que encare os traumas que você tentou enterrar. Que reconheça as máscaras que usou por anos. Que diga adeus à necessidade de agradar, de se explicar, de se provar. E tudo isso é assustador, eu sei, mas é o único caminho para se encontrar de novo. Você precisa aprender a se desapegar da imagem que construiu, para renascer como verdade. O problema não é você não saber quem é você não se permitir descobrir. Você acha que o mundo rejeita você, mas na verdade é você que ainda se rejeita. Porque em algum momento alguém te convenceu de que você era errado demais, intenso demais, sensível demais. E você acreditou, e agora tenta se consertar o tempo todo. Mas não percebe que não precisa ser consertado, precisa ser abraçado. A sua dor não é defeito, é um chamado. É a alma tentando gritar onde o ego ainda silencia. É o inconsciente te implorando para parar de fingir e começar a viver de verdade. Quantas vezes você já se olhou no espelho e não se reconheceu? Quantas vezes já se viu sorrindo por fora enquanto gritava por dentro? Quantas vezes aceitou pouco porque achava que era só isso que merecia? A dor que você sente não é frescura, é o peso de carregar uma vida que não faz mais sentido. É a conta que chega quando você se abandona para caber. Mas existe um jeito de mudar isso. Existe um jeito de voltar, de se reconstruir. Não através de fórmulas prontas ou frases motivacionais baratas, mas de presença, de consciência, de verdade. Viktor Frankl dizia que o ser humano pode suportar qualquer sofrimento, desde que encontre um sentido. Talvez você esteja sofrendo tanto porque não vê mais sentido em nada.
Mas e se o sentido não for algo que você encontra, e sim algo que você cria? E se a dor for o tijolo com que você constrói o seu novo caminho? E se tudo que te quebrou for justamente o que vai te libertar? E se essa confusão interna for só o início de um renascimento, de um novo você, não baseado em expectativas, mas em essência? Pense nisso. E se tudo o que você precisa agora for se permitir parar de fingir, se permitir sentir, chorar, se revoltar, questionar, sim, mas também se acolher, se perdoar e escolher, talvez pela primeira vez, viver de dentro para fora. Não é fácil, mas é libertador, porque quando você volta para si, o mundo deixa de ser uma prisão e passa a ser um espelho. Um espelho que reflete o que você é de verdade, e não o que você achava que precisava ser. A vida começa quando você para de tentar agradar quem nunca vai te ver. Quando você para de correr atrás de lugares onde sempre será de mais ou de menos. Quando você finalmente entende que o amor que mais falta é o seu. A sua própria aceitação, a sua própria permissão para existir, do jeito que você é, imperfeito, sensível, real. Não existe cura sem verdade, e não existe liberdade sem dor. Mas toda dor, quando acolhida, vira ponte. E toda ponte te leva de volta para casa. A pergunta não é quem você quer ser. A pergunta é quem você está tentando não ser para ser aceito. Porque é exatamente ali que mora a sua verdade. Você não precisa ser mais. Você só precisa ser você. E talvez, pela primeira vez na vida, isso seja o suficiente. Se alguma parte desse vídeo falou com você de verdade, considere se inscrever no canal. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um lembrete gentil de que não está sozinho.